Fala galera do YouTube, a galera do Instagram, o pessoal do Spotify, todo o pessoal que nos segue aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, nós estamos aqui abrindo Tudo é Pauta, com essa alma, com essa origem de debater e discutir com a galera da base da pirâmide. A gente quer chegar no meio e no topo? É claro, mas o nosso objetivo aqui é gerar vozes, trazer a galera que tem um trabalho, né? Trazer uma galera que está fazendo há tempos no seu sacrifício. Então vai lá, curte, segue, compartilha e dá o like lá que ajuda muito a gente aqui. Hoje, nós do Tudo é Pauta, vamos conversar com o Fernando. E aí, Fernando, eu gostaria que você dissesse quem é o Fernando. Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Eu sou Fernando Pereira, cria do Morro da Providência, primeira favela do Brasil, arquiteto, urbanista e estudando pós-graduação em projetos sociais e políticas públicas. Para um favelado falar sobre arquitetura, urbanismo e política é uma quebra de tabu imensa. Quem vivencia o dia a dia da favela sabe como é difícil. Então, é um orgulho estar aqui, uma grande referência para poder falar sobre essa correria. Fernando, sensacional. Favela e Favela da Providência. A Providência no Brasil, ela passou a ser uma favela representativa, né? A Providência passou a representar a favela. É, muito mais do que uma pessoa, um lugar, o que é um fenômeno. Um lugar representar um povo. A favela da Providência representa um povo, representa uma nação, né, que são todos os favelados do Brasil. E com essa representatividade, trazer um jovem como você, cria da favela, que primeiro vence um desafio que ainda permanece. Eu não gosto muito de falar que as ausências e as dificuldades da favela ali são eternas, porque a gente se mantém em muitas frentes de enfrentamento para resolver essas ausências e essas insuficiências. E a educação é uma insuficiência em favela e periferia no Brasil, e a educação de terceiro grau, a gente respeita, reconhece o trabalho de entidades, de filântropo, que tem tentado melhorar isso, as políticas públicas que têm tentado melhorar isso, mas a educação de terceiro grau ainda é uma barreira gigante para jovens de favela. E você, como jovem de favela, como que você faz essa trilha para vencer a dificuldade natural de alçar e chegar num curso de terceiro grau, antes de falar da sua vocação? Então, estudar é caro, né? Essa é a Muito. verdade. Estudar é caro. E, como a maioria dos jovens, eu fui parceiro e quem me apoiou foi minha mãe. Né? Destacar a importância da mulher na favela. Tem que destacar e muito, porque se eu me formei hoje, e eu posso falar que eu sou arquiteto e urbanista, é graças à minha mãe, porque eu trabalho desde os 13 anos, e quando eu resolvi fazer faculdade, eu estava de jovem aprendiz no Barradó, e foi um segundo emprego no caminhão de lixo na zona portuária, porque eu não conseguia a pública e quis fazer na Santa Úrsula, que tinha uma pegada mais social, um olhar mais, um projeto mais participativo com o Aí de território. Botafogo. Isso. Aí eu fiz essa loucura de ficar no jovem aprendiz no caminhão de lixo. Foi aí que tudo começou. Né? E eu pensei que, não, vai dar, agora vai. Mas aí veio outros problemas. Uma faculdade cara, uma faculdade para elite, que me mostrou que não é só força de vontade, tem que ter fé. Tem que ter fé porque a primeira barreira foi material. Não tinha material e aí começou essa coleta, né, de pegar material do lixo. O pessoal desenhava no papel manteiga, vegetal e jogava fora. Eu ia lá, pegava o papel, passava a borracha, guardava, chegava em casa, passava ferro, lapiseira também.
material para maquete, e desde o primeiro período tem maquete, então foi um desafio imenso, minha mãe ali do meu lado. Várias vezes pensei em desistir, aí minha mãe me apoiou, a gente deixa de fazer isso aqui, mas deixar de fazer mais o quê? Mas aí a gente sempre dava um jeito. E a segunda coisa fundamental foi os professores. Já teve um momento que não tinha como fazer trabalho, não tinha como imprimir. O professor foi lá, imprimiu para mim, me ajudou muito. Foi um desafio imenso, né? Fora a questão do transporte. Às vezes eu saía a pé da Providência, ia para Santa Úrsula a pé e voltava a pé, É longe, né? cara. Porque é longe, Pé? a pé. Ia e voltava? É. E até que um amigo viu a situação e começou, depois de um tempo, a me deixar ali no Santo Cristo, na igreja, na rotatória, e eu subi o morro. E no dia que eu falei isso para minha mãe, ela surtou comigo. Né? Não, não tinha que ter feito isso. Mãe, vou fazer o quê? Não tinha como, não consegui o Rio Card, porque não era 100% de bolsa. Tinha que pagar a faculdade, me virar nos 30. E foi assim até o final da faculdade. Você me remeteu agora a uma memória de uns 12 anos atrás. Eu tive a felicidade de estar no Grupo Cultural Afro-Reg por alguns anos. E não é nenhuma novidade, eu sempre cito o José Júnior e o Afro-Reg, porque eles foram um divisor de água na minha vida. O período que eu tive lá, eu lembro que num dos Conexões Urbanas, que o Júnior estava gravando, o programa para o Multishow, ele, se eu não me engano, foi em Paraupebas. Ele entrevistou um jovem que estava saindo da comunidade ribeirinha que ele morava para estudar. E esse jovem, Fernando, ele punha um material numa sacola de plástico, ia de bicicleta X quilômetro, depois não tinha mais estrada para bicicleta, ele caminhava mais X quilômetro, depois tinha um rio que dividia a chegada dele até onde ele pudesse pegar um transporte, e ele atravessava a nado esse rio. Todos os dias ele fazia essa barreira tríplice, né? Vencia essa barreira tríplice para chegar na universidade. E aí eu lembro que durante a entrevista o Júnior perguntou se na época o Michael Phelps estava brilhando, bombando. E aí o Júnior perguntou se, por ele fazer essa travessia a nado, se o Michael Phelps era uma referência para ele. E aí nenhum demérito não ser, ou ser. Mas ele falou, cara, a minha maior referência sou eu mesmo. Que eu tenho que vencer todos os dias a mim mesmo. Então essa entrevista na época, a sua fala agora me remeteu a isso. E essa barreira da dificuldade, só para as pessoas entenderem, sair do Morro da Providência e ir caminhando a pé até a Santa Úrsula, que você tem a região central, mais 2, 3 bairros depois, dá o quê? 10 quilômetros? Mais? Menos? Mais ou menos isso. Mais ou menos. Você caminhava 20 quilômetros por dia. Cara, e, Fernando, nesse momento agora, já que a gente iniciou falando de representatividade, assim como a Providência tem a força de representar a favela, você nesse momento tem a força de representar a resiliência de uma série de anônimos e anônimas que não se veem, que não são midiáticos, né? Não estão nas mídias, mas estão vencendo todos os dias. É isso? É isso. É fundamental. É aquilo, né? É a fé. É você crer, acreditar que tem uma força além da sua que recarrega suas energias todos os dias. Porque é apostar no futuro e ser melhor 1% todos os dias. É sempre buscar isso. Eu posso ser melhor 1% todos os dias. Pois isso é uma receita. É, Melhorar 1% por 1% é factível para qualquer tipo de esforço. não é? Não é 10%.
Não é 5%, não é 100%. É 1% por Isso dia. aí. É começar. Até na faculdade eu aprendi isso. Logo no primeiro período, eu ficava com muita vergonha de desenhar e escrever, porque o professor perguntava: qual arquitetura vocês conhecem? E todo mundo já tinha viajado para fora do Brasil. Aí chegava na minha vez e eu ficava meio coisa e ele: pode falar. Aí eu falava: não, Providência, Rocinha, Alemão, Jacaré. Aí ele: ah, essa arquitetura é boa, essa aí é raiz. Eu comecei a me soltar mais. Embora você está no berço da arquitetura mais bucólica, histórica e miscigenada sobre o aspecto físico do Brasil, que a região central ali tem prédio gótico, prédio europeu, quer dizer, com inspirações europeia, francesa e por aí vai, né? É um mar de história. É um mar de história. Mas já que a gente está falando sobre edificação, prédio e essa coisa toda, você citou dois materiais no início que remete a alguns cursos. Qual foi a área de graduação específica que você se sentiu vocacionado? Como eu falei, né? Eu trabalho desde os 13 anos. Meu primeiro emprego foi com meu pai. E eu já fiz quase de tudo nessa vida. Torneiro, fresador, montei elevador e grua, entreguei panfleto, caminhão de lixo, entre outras coisas. Fiz faxina, fiz muito 3D na faculdade, quando eu vi que dava para ganhar um dinheiro. Mas quando eu decidi fazer faculdade, eu ia para engenharia. Aí eu comecei a assistir vídeos no YouTube de grandes arquitetos, Bernardes, Paulo Mendes da Rocha, Oscar, e muita filosofia, sociologia, a parte social, e vi como um pensar sobre o espaço impacta diretamente a vida do ser humano indiretamente, tanto na saúde física, mental, no aprendizado, como a iluminação, a ventilação natural pode proporcionar uma melhora na saúde. E aí eu comecei a pesquisar. Foi aí que eu cheguei na Santa Úrsula. Quando eu cheguei na Santa Úrsula, a grade, o currículo era totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto na minha vida. Construção com terra, madeira, bambu, a parte mais social, de você ir no território, você ser ouvinte. É fundamental você ouvir, porque a arquitetura é muito elitizada. Então, como você fazer esse projeto participativo? Sendo ouvinte. E isso foi fundamental para me escolher o curso. A arquitetura ela entrou tanto no mundo do design, né? Ela ficou tão ligada à imagem de grandes nomes que me parece que ela foi se distanciando da base da pirâmide, né? Quase não se pensa nas edificações de favela como um modelo de arquitetura. Isso. Quase não se pensa num ambiente mais pobre a possibilidade da contribuição da arquitetura para a própria ciência da arquitetura educacional e formação. E é uma questão que a gente até conversou um pouco sobre isso. E aí a gente entende que você hoje é um arquiteto, está nesse momento aí pós-graduando, mas você tem um projeto. Fala um Sim. pouco do seu projeto. O arquiteto da favela surgiu logo no primeiro período da faculdade, ali, primeiro para o segundo, quando os professores começaram a me abraçar, né? Eu ficava todo tímido na minha, não conseguia apresentar um trabalho lá na frente, até porque eu via o pessoal bem vestido, com material, se expressando bem, e eu ia de chinelo, bermuda, camisa, porque não tinha tênis, não tinha material, então, sabe, é uma barreira e você fica todo mundo te olhando. Aí eu falei, cara, eu tenho que devolver alguma coisa para a favela. Tudo que eu estou aprendendo aqui, tudo, a importância da educação, da leitura, eu passei a ler por causa da faculdade, a importância da moradia, o que é dignidade. Eu tenho que devolver alguma coisa para a favela.
Aí surgiu o Arquitetos da Favela. E no Arquitetos da Favela só tem o Fernando Arquiteto ou você tem contribuição de outros arquitetos? Eu tenho contribuições de outros arquitetos e arquitetas, A galera da engenheiros, favela também? poucos são da favela, poucos são. E o que o Arquitetos da Favela fez até aqui de intervenção concreta? E onde? Fala Até um o pouco. momento, só na Providência, foram 2 banheiros de 2 senhoras, uma da Dona Gorete, outra da Dona Nega, que foi até auxiliado por outras pessoas com doações, que me surpreendeu a gente conseguir fazer o banheiro no final do ano. Eu que tive que carregar o material, ajudar o pedreiro. E uma coisa muito bonita é quando a gente abre o desenho para o morador e para o pedreiro e explica o desenho. Porque não adianta só você chegar e fazer a intervenção. É um projeto participativo, meu, do morador e do pedreiro que executa a obra. Ele tem que entender o desenho. E isso não é fácil. E aí foi uma das melhores sensações conseguir entregar esses 2 banheiros. E foram algumas intervenções pontuais, que foi doação de revestimento, doação de vaso, para pessoas que não tinham. Em pleno século XXI, com essa tecnologia, com alcance imenso, a gente entrar na casa de um morador, de uma moradora, e não ter vaso. Aí a gente fala, ah, não, isso é mentira. Não, é verdade. Não tem vaso. Não tem caixa d'água. Às vezes não tem energia. Isso é hoje, né? É Isso não hoje. foi um dia, não. É Isso está hoje. acontecendo agora, enquanto a gente está se falando. Isso. E aí a gente se pergunta, o que é dignidade? Pois é, a gente tem ouvido falar muito em dignidade, né, e outros elementos que devem estar presentes na vida do ser humano, direitos fundamentais, os direitos humanos, que são debates é, indispensáveis na sociedade. Mas tudo isso está muito em torno de dignidade, todo tipo de direito fundamental, todo tipo de dever que a coisa pública tem com o ser humano, passa pela condição em que o ser humano vive. E não pode o ser humano não ter um habitat, um teto sobre ele, e todas essas outras coisas serem conquistadas, serem reparadas, ou não. Sem moradia não há dignidade. Não adianta a gente contratar mais médico, abrir mais clínica, UPA, mais escola, se a pessoa não tem um espaço para habitar digno. Não, não adianta, sem janela, sem um espaço pensado. Saiu uma matéria ano passado, que eu até uso ela no Arquiteto da Favela, que fala que a Rocinha é um dos territórios com mais casos de tuberculose. É E isso há proporcionado, décadas, hein? é, Há décadas. Nos anos 90, eu estive membro do Conselho Distrital de Saúde. E nos anos 90 já havia uma discussão e um debate do imenso número de casos de tuberculose viral na Rocinha. A Rocinha já figurava como uma das grandes concentrações, pelo menos no Rio de Janeiro, com índices alarmantes de tuberculose viral. E a tuberculose viral, ela se dá por aproximação do zigoto, né? Do zigoto que é produzido pelo tuberculoso que a tem. Então você veja bem, você precisa ou tocar ou respirar o ar que o portador do vírus, da bactéria, tem e vai colocar no ar. Então a relação de vida é tão próxima, que gera um contágio em escala. E nós estamos em 2024 e o assunto continua em voga, o número continua sendo o mesmo. Então você acredita que a dificuldade de mitigação ou resolução num caso tão grave, porque dezenas, centenas, milhares de pessoas morrem de tuberculose por ano, ainda com todo tratamento, principalmente com a tuberculose viral, que é totalmente combatível, mas diria que as condições
de arquitetura, de organização urbana da favela é um veículo preponderante para isso não minimizar? Sim, sim. Esse projeto da Casa do Zero, que é a primeira casa de isopor de blocoque na favela, é para balançar o meio construtivo na favela. Ô, calma aí, tô aqui, ó, dá para fazer diferente. Por quê? De De isopor? isopor. Mas explica um pouco como que pode um bloco de isopor oferecer resistência num ambiente onde as catástrofes naturais são tão intensas. Isso é legal para a gente entender. Então, tem o EPS, que são placas de isopor de 3 por 1,20, e tem o blocoque, que é esse que vamos usar, que são blocos 90 por 90, já embolsado dos dois lados. Então, é mais ou menos o mesmo encaixe do tijolo, mas o isopor ele não deixa passar a umidade, que é o grande malfeitor da favela, né? Um grande inimigo em si, porque toda favela tem umidade. Sim. Não deixa passar a umidade e não, também diminui a temperatura, né? Ele tem essa potencialização. E o acústico. A ideia é mostrar que construindo com novos métodos construtivos, podemos impactar diretamente a saúde pública e a saúde do indivíduo que ali mora, que ali habita. Por que não aproveitar as novas tecnologias, os novos métodos para impactar a favela? Porque tudo é difícil na favela. É, isso é. E o aspecto urbano é sempre um elemento que ou fortalece ou é o veículo de chegada de uma série de problemas na favela, é o meio urbano na favela. A gente está aí, nos últimos tempos, superaquecido o tema do marco regulatório da água. Você, como um arquiteto, um morador de favela, detentor e criador de um projeto de arquitetura para a favela, como que você enxerga o marco regulatório nesse ambiente? Qual seria a grande responsabilidade do marco regulatório da água para a arquitetura da favela? O primeiro passo é um projeto participativo. A gente tem que colocar em questão qual a importância da água, porque do mesmo jeito que tem pessoas que não têm banheiro, tem pessoas que não têm água potável em casa. Como essa água vai chegar? E vai parar ali na água ou vai pensar a moradia também? Porque essa casa que vai ser feita, esse projeto da Casa do Zero, a moradora não tem água, a água dela é no tanque, a metade do chão dela cedeu, então metade da casa vaza esgoto, que é outro problema também. Então, qual vai ser essa junção da água, do esgoto e da moradia? Tem que andar lado a lado, porque não adianta fazer um e esquecer do outro. É fundamental que esteja ali, lado a lado, alinhado, bem alinhado. Então é fundamental você, como arquiteto, longe do corporativismo e fora de uma defesa unilateral por causa da sua vocação e profissão, mas você diria que a arquitetura pode auxiliar a resolver problemas crônicos na base da pirâmide, no tecido social pobre e principalmente no tecido social aonde habita o miserável? Sim. Falando nisso, além do trabalho social, a gente tem que ter um trabalho coletivo, né? Não é só eu como arquiteto, envolve outros profissionais, o psicólogo, assistente social, o agente de saúde, porque tem que ter um acompanhamento depois disso. E isso é super importante. O que você está trazendo aqui é que a arquitetura na favela acaba se transformando, talvez, no primeiro grande movimento multidisciplinar da arquitetura. Sim, Né? Porque em outro lugar você não vai envolver o psicólogo, o assistente social, o agente de saúde, e outros temas da sociedade. Então, olha como fica rico. Eu não consigo enxergar isso um problema. Eu entendo que a favela torna a arquitetura mais rica
porque é na favela que a arquitetura vira o primeiro movimento de arquitetura com equipe multidisciplinar. Sim, e nessa equipe também é fundamental a pedagoga, a psicopedagoga. Por quê? Porque a criança, eles têm problemas na escola, não enxerga direito, ou a luz incomoda muito. Por quê? Porque na casa dela é totalmente escuro. É um quadrado sem janela, sem iluminação. E quando essa criança troca um ambiente, que um ambiente impacta, sim, no ser humano, um adulto, imagine uma criança que está em evolução, ela fica, não enxerga direito, se sente acuada, sente dor de cabeça. E às vezes se colocam que a criança não quer fazer o dever, ou não quer ficar na sala de aula, ou não quer olhar para o quadro. Então, qual é a importância dos profissionais nesse coletivo para mudar essa realidade? É fundamental. Não é eu sozinho, somos nós. Como nós impactamos a vida do ser humano. Então você começa a desenhar um projeto de arquitetura, um plano de arquitetura para o território de favela, depois que você tem o diagnóstico de toda a família, de tudo o que pode impactar, e a partir daí você vai para a plancheta, ou vai para o AutoCAD É, e começa a elaborar um formato possível que possa atender essas demandas. É assim? isso, é assim. Por quê? Nesse caso dessa família da Casa do Zero, de isopor, a gente tem um... Não pode ser uma casa padrão, porque um dos moradores, uma criança, Obrigado. ele tem problemas de saúde, né? Quando eu falo da mãe, que a mulher é guerreira, a mãe dele desce com ele nas costas para levar ele para a escola, para o médico, porque não tem Como é, cara? mobilidade urbana, né? Aí, como fazer isso? Qual é pensar no espaço? Eles não têm banheiro em casa. Como o banheiro pode se adaptar para as necessidades dessa criança? Então, esse ponto aqui, eu queria pegar uma aspas aqui nesse ponto e dar um salto fora da favela agora, mas preservando agora não uma visão de pobreza, mas agora trazendo uma visão de miséria. Ah, eu tenho conversado com muita gente sobre isso, porque isso nos preocupa a maior em muitos momentos da nossa vida. A pobreza está sobre discussão eterna. Todo mundo debate, tem que continuar debatendo, precisa continuar debatendo, ainda não esvaziamos todos os temas que são debatidos, porque ainda temos muitos problemas, Fernando. Muitos problemas, e não vamos resolver eles amanhã de manhã naquilo que tange à pobreza e suas consequências. No entanto, a gente tem uma população inteira que ficou meio que invisível quando esses debates se agigantaram, ganharam mídia, interesses públicos e privados, interesses globais, até porque o mundo está meio que se equiparando com relação aos efeitos da pobreza na sociedade. Eu tive agora nos Estados Unidos e eu passei em umas regiões que parecia as regiões de viaduto que a gente vai nas nossas metrópoles aqui, cara. Então, o que quer dizer que a pobreza está invisível, mas já está ali e, na verdade, está muito mais configurada numa situação de miséria do que de pobreza no que a gente pensa favela com imagem Brasil. A população de miseráveis, que são os nossos irmãos e irmãs em situação de rua, que não tem teto, não tem alimentação, não tem nada, está zero. Então você não pode pensar sequer como você de fato começa um processo de mitigação para trabalhar com estruturação para erradicar a situação de miséria na sociedade se você não tem de fato um lugar para colocar esse personagem social. E não é o abrigo o lugar desse personagem social, é uma moradia. Então, se você a moradia ela vai permeando e atravessa todos os grandes temas sociais da humanidade. Correto. A gente tem até uma situação em São Paulo, o nome do padre agora eu não lembro, né, mas que o padre quebrou umas pedras, tirou Padre Júlio? isso.
Porque o que é o habitar? O morador em situação de rua, para ele, o habitar é embaixo de um viaduto, embaixo de uma marquise ou um banco de praça. Então, o habitar vai além de uma moradia, de uma casa. É o espaço que ele possa ficar naquele momento. E colocar pedras com pontas para tirar esse direito que ele tem de ficar ali, que é um espaço público, é doloroso. Sim. É muito doloroso. Então, como solucionar um problema que passa... Porque é impossível um ser humano passar, olhar para o lado e ver uma situação, tendo mãe, pai, filho. Cara, há anos a gente lida com o tema social. E por isso que está muito hoje latente em mim a preocupação com relação à população em situação de miséria sendo na rua no nosso país, porque a gente tem visto que gerações estão se fazendo na rua. São pessoas que foram e viver em situação de rua, que estão tendo filhos na rua, estão os criando na rua, eles estão crescendo na rua e já vão gerar a próxima prole, o que quer dizer que nós estamos criando, de fato, uma população na rua, de rua, e nas situações mais degradantes e inimagináveis. Então, você precisa pensar um projeto como o seu, como um projeto de relevância, e aí eu queria que você agora realmente fosse muito técnico. Eu quero saber de custos. Quanto custa? Qual é a metragem que pode? Cabe num beco? Qual é o espaço que cabe? Cabe numa viela? Né? Cabe num lugar, um platô seguro? Como é Fala um pouco para a gente, eu quero saber agora a questão realmente técnica e financeira de um projeto desse. E se fosse em escala? E se fosse 1.000 unidades de imóveis com essa técnica que você desenvolveu com os tijolos a parte do isopor? Então, eu estou com o orçamento que uma profissional me ajudou a fazer, detalhando item por item e a mão de obra. Tá batendo uns R$ 80.000, sendo que é uma casa com 2 pavimentos, porque a favela é muito apertada e como a família são 5 pessoas e uma pessoa com necessidades especiais, o primeiro andar foi todo pensado para esse indivíduo, para essa criança. R$ 80.000, uma unidade habitacional feita com essa tecnologia Isso, em já condição de habitar. isso, Pronta, com 2 pavimentos. Vamos pronta. colocar, pronta, entendeu? R$ 80.000. 80 mil Então quer dizer reais. que uma unidade custa R$ 80.000. O que 80 mil quer dizer que reais. se você tiver que construir 1.000 unidades, você ainda consegue diminuir esse custo? Com certeza, com certeza. A ideia é fazer essa primeira casa na primeira favela do Brasil, e em BIM ainda, que é um sistema que a gente usa agora na construção, que já sai o quantitativo, você faz a planta, já vem em 3D, aí faz um corte, consegue detalhar mais rápido e mais preciso e mostrar. Poder Você já público. conseguiu mostrar esse projeto para a área de construção civil, para as construtoras, para o governo, Secretaria de Habitação Federal, Municipal, Estadual, Não, EMOP? não. Eu cheguei. Nunca conseguiu porque nunca toparam, nunca te receberam ou você nunca tentou? Então, o meu primeiro emprego, Fica à vontade. o meu primeiro emprego politicamente foi na Subsecretaria de Habitação do Estado. Foi ali que eu vi como funcionava todo o processo e como é difícil fazer certas coisas, né? Então, já conheci o meu projeto, foi através de uma foto que eu tirei do Fajardo, com o Fajardo, que eu cheguei até lá. Nessa época também eu estava carregando material, fazendo um bico. Aí eu entrei e vi, e o pessoal me conhecia, né? Como arquiteto da Providência, eu estava me formando, eu tinha o meu projeto. E aí eu tentava colocar, dialogar, mas como é um projeto inovador, é muito complexo, muito.
um cara, um profissional que eu tenho essa abertura para falar, dialogar, que é o Fajardo. Ele que me ajudou muito no banheiro da Dona Negra, muito, me ajudou muito. Eu agradeço muito a ele. E o Nil, que é o arquiteto também, que constrói com o Blocoque, com o isopor, que está comigo nessa casa. A ideia é essa, mostrar, está Cara, se não feito. for a equipe dele, se não for a equipe dele, o Fajardo me segue há alguns anos. Se não for a equipe dele, Não, é ele, com certeza é ele. Porque a gente tem que trazer esses métodos construtivos para a favela. E eu tenho certeza que a gente vai fazer essa casa, a gente vai mostrar, ó, tá feita, foi com isso aqui que a gente fez, e dá para ser multiplicado, não só na Providência, mas em outras favelas, em cara, outros estados. se você está dizendo, olha, vamos pensar aqui que a gente tem um país em franco desenvolvimento habitacional. Estamos aí nos últimos 10, 12 anos, um projeto que cresce, que é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Temos aí o Minha Casa Minha Vida. A gente tem tido um engajamento maciço e pungente da área de construção civil. Temos visto aí construtoras renomadas, de grande reputação, como a Tenda, a Cury, que inclusive são construtoras que trazem na sua gênese, na sua essência, uma galera muito visionária, muito voltada para o social. Vamos tentar bater nessas portas aí nós dois. Sim, Se vamos, com eles não abrir, a certeza. gente faz o papel do lobo mau. A gente assopra, infla o peito, assopra até derrubar. Então, porque é uma galera, cara, que eu sei, tá, Fernando? Não estou fazendo uma defesa aqui, ó. Não tem patrocínio aqui. Esse programa aqui ele é autoral. A gente ainda não conseguiu patrocínio, mas quando é justo e ético, a gente precisa colocar. E eu tenho acompanhado essa galera de perto. Eu tive a felicidade de conhecer uma galera da tenda, boa da direção da tenda, né, cara? E vi qual é o conceito, a filosofia social que eles têm e o que está por trás do business com uma cabeça de Brasil, assim como também eu tenho uma parceirona, super amiga, que é a Sabrina, da Cury, da construtora Cury. A Sabrina teve comigo, Fernando, durante toda a pandemia. A Sabrina, representando a construtora Cury, me auxiliou durante a hora mais aguda dos últimos anos do nosso país e do mundo a cuidar de mais de 100 mil famílias, Olha aí. distribuídas em 73 das 91 cidades do estado do Rio de Janeiro. Nunca me pediu um relatório, nunca me pediu uma foto, nunca me pediu para colocar o nome da Cury nas ações sociais. Então, estou te dizendo, cara, que tem uma galera que precisa conhecer você e que você precisa conhecer eles para que nasça uma mesa de conversa desse enfrentamento às inseguranças habitacionais que pode auxiliar a resolver uma série de problemas. Sim, Vai na área ambiental, de violência, uma série de problemas. só dando mais um cumprimento, o Léo da Cury, ele me atende super bem, ouve minhas ideias. Então, eu acho que é isso, tá vendo como são as coisas? Eu, o senhor, a Você, pô, Sabrina, o Léo. Eu não faço nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. É um ajudando o outro. É um sendo. Nós somos ajudantes de um bem maior. tá, Estamos ali para fazer as coisas acontecer. vamos se juntar. Que pulmão a gente tem para gritar. Eu tenho um grande amigo espanhol, né? O Juan. Juan costumava dizer o seguinte: Reginaldo, quando nós já tivermos sido mais claro que pudermos ser e ainda não tivermos sido ouvido, a gente grita cada vez mais alto. E quando a gente acreditar que acreditou, que gritou mais alto, a gente aumenta a potência e grita mais até ser ouvido. É isso. A gente tem que ser ouvido. Tem que ser. Quando eu falei da casa de isopor para muita gente, o pessoal, que isso? Como assim na favela?
Gente, o muro está pensando outros materiais. Tem madeira laminada colada, tem prédios imensos de madeira. O que Então, acontece é que assim, a gente também tem que ser consciente que você está enfrentando um mercado tradicional, um mercado que sim, nunca foi mexido. O segmento de construção civil é um mercado extremamente tradicional. Ele, não, ele é um mercado quase inviolável, porque o macro mercado de construção civil está de maneira universal na mão de algumas grandes empresas. A parte de baixo está muito hoje nos distribuidores, que são os dãos da vida aí, que montam. Então é um mercado tradicional, é um mercado que inclusive só passou a aceitar tecnologia. Acho que não tem uma década que a construção civil aceitou equipamentos mais tecnológicos para começar pensar na qualidade de vida do profissional que a ela serve. Mas é uma luta, irmão. é Não uma pode luta. desistir. É uma Não luta. pode desistir, tem que preservar. E uma coisa fundamental, Fernando, é claro que você e a sua equipe, com a arquitetura da favela, já precificou o mínimo que podia, mas se você pode ainda enxugar isso e preservar segurança e qualidade de vida, pode continuar fazendo esse estudo e Sim, principalmente um projeto que atenda em escala. com Uma certeza. hora alguém tem que escutar esse grito. Tem O problema é quando escutarem o nosso grito, nós temos que estar preparado para entregar o objetivo da voz. isso aí. É isso, É continuar se isso. preparando, irmão. É isso. Até porque eu sentia uma falta do profissional na favela, não só da arquitetura, mas da engenharia. Então, eu conversando com alguns profissionais, que teve a eleição do CAL ano passado, eu falei com eles a vontade que eu tinha de duas coisas. Uma, o CAL Favela, que é idealizado por mim, porque não adianta, choveu, aconteceu um acidente, a casa caiu, a gente ir lá e julgar o morador que construiu. O morador não é técnico, não é arquiteto, não é engenheiro, ele precisa de um lugar para habitar, então ele vai construir. Qual o papel do arquiteto e do engenheiro do conselho? Auxiliar esse morador. A gente tem uma lei federal de 2008, que é a lei da assistência técnica, mas ninguém fala sobre a lei. Ninguém cita a lei e como ela pode ser usada. Então não vamos sofrer por isso, porque é o seguinte, eu vou dividir uma coisa com você. A Constituição brasileira tem mais de 270 páginas, se eu não me engano. Talvez seja o maior calhamaço de número de folhas em uma Constituição no mundo inteiro. Então, ali, se a gente seguisse cada caput previsto ali, o Brasil era um gentleman diante do mundo. Se nós seguíssemos todo o compêndio consórcio das leis orgânicas que regem os municípios, os estados e o próprio país, o Brasil não teria problema. Às vezes eu tenho a impressão que lei no Brasil é feita para não ser cumprida. Toda vez que uma lei é instituída, ela é violada e às vezes ela é violada na origem. Às vezes ela é violada por quem a constitui, por quem faz a proposta. Então a gente vai ter que lutar aí, encontrar o caminho e continuar lutando e construindo energia, viu, Fernando? Isso Então a aí. gente vai chegando aqui aos ritos finais do nosso bate-papo. Eu quero aqui agradecer a todos e todas que estiveram com a gente e dizer o seguinte, abrir uma aspas aqui, Fernando. É claro que a gente tem que melhorar a engenharia, a arquitetura, qualidade de vida, mas a gente também precisa melhorar o comportamento que a gente tem na manipulação do lixo e dos resquícios ambientais que tem em cada favela, né? Isso Melhorar aí. isso, quanto mais a gente puder melhorar o nosso comportamento, a nossa relação com o tratamento do nosso lixo e a preservação ainda do que tiver de ambiental na favela, a gente diminui a possibilidade das grandes catástrofes em dias chuvosos e iguais. E agradecendo a todo mundo, agradecer a você, Fernando, e passar para você os ritos finais do nosso bate-papo. Agradecer primeiramente por estar aqui. No dia que a gente estava no evento ali na Marina da Glória, até falei, pô, Jedi, ele é referência, obrigado por me chamar para o evento, porque é difícil a gente estar nos ambientes que não são
para quem habita a favela, porque esses ambientes não são para quem é cria, né? Para quem é raiz. E a gente quebra muito tabu, como o senhor quebrou palestrando nos Estados Unidos, como o Renê também, né? A Esther, que é de São Paulo, que faz a mesma luta que eu tenho. Então a gente tem que se unir para fazer acontecer. Eu citei duas coisas, né? O Cal Favela e o evento que eu tenho, mais ou menos 4, 5 anos guardado, que é a arquitetura da favela e outros diálogos da cidade, que é para abrir o olhar, a porta para a favela na área da construção, da política pública, da moradia, que é fundamental. E se Deus quiser, mês que vem, tem notícias sobre esse evento, que vai ser o primeiro com essa pegada, pensado por um favelado arquiteto, para trazer essa atenção para a favela. E favela é potência, né? Nós não podemos falar que a favela venceu. Algumas pessoas venceram, porque olhar para uma família que mora num cubículo de 3x3, 2x2, sem uma janela, sem um vaso, sem uma caixa d'água, uma água potável, é surreal, é cruel, é doloroso. Então, precisamos fazer a favela vencer, com o mínimo, com o básico. O senhor falou sobre os moradores em situação de rua. Sem uma moradia, como eles vão trabalhar? Como eles deixam de ser moradores em situação de rua? Deixar de ser moradores em situação de rua. Não tem como. A moradia é o primeiro passo para a dignidade, é a primeira constituição do ser humano. Precisamos ter um olhar mais atento, ser mais coletivo e debater sobre a moradia e o seu impacto na vida do ser humano. É isso aí, galera. Fernando, obrigado. O importante é o seguinte, tem sempre algo de som na loucura. Muito obrigado. Vamos lá. Valeu, galera.